Mais Forte Podcast começando, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever, lembre-se de compartilhar, de testemunhar aqui nos comentários tudo aquilo que você tem aprendido, que você tem vivido junto do Senhor. É sempre uma grande alegria ver vocês aí do outro lado, buscando a palavra que edifica, a palavra que salva. E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito forte, muito especial, uma mulher inspiradora, uma mulher que vem trazendo a mensagem viva do Evangelho como uma fonte realmente de vida, de luz e de esperança nos dias de hoje. Essa pastora que além de ser uma mulher inspiradora, traz tantos ensinamentos para nós, ela é missionária, ela é uma mulher que realmente tem o conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Tem um livro escrito, que eu quero saber também sobre o seu livro, e uma vida realmente voltada ao Senhor. Nós temos muito que aprender com ela, então recebam com o coração desejoso em saber mais da sua vida, do seu testemunho, com o coração quebrantado, para receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, hoje e em todos os dias. Seja muito bem-vinda, pastora Ruth Catala, querida. Que alegria tê-la aqui, viu? Muito obrigada, Karina, muito obrigada. É uma honra, na verdade, estar aqui. É uma alegria muito grande. E a forma como Deus projetou tudo, a forma como esse dia já estava escrito na agenda do alto, sobre a qual eu me movo. Então, estou muito grata de poder derramar daquilo que Ele mesmo tem derramado sobre a minha vida. Amém. Pastora que é angolana, Sim, naturalizada brasileira. Olha, eu sou mesmo angolana, porque quando nós tentamos fazer a naturalização, nós tivemos que pensar em renunciar à nacionalidade angolana. Nós só tínhamos uma opção de uma nacionalidade. Então, se tivesse a nacionalidade brasileira, teria que renunciar à nacionalidade angolana. E eu não quis. Nós não quisemos. Na verdade, eu e o meu esposo, que também é angolano, não quisemos e permanecemos com a nacionalidade angolana. E aí, as nossas regalias, os nossos mimos do céu vieram por causa dos nossos 3 filhos, que nasceram no Brasil. Então, fomos abençoados por causa dos nossos filhos que são brasileiros. Amém. Sim. Amém. Pastora, hoje você tem um trabalho ainda mais conhecido, né, em rede nacional, por conta das mídias sociais, de tudo que acho que o Senhor tem me permitido viver e conquistar também. E é tão lindo ver uma voz forte, uma voz de uma mulher com verdadeiro empoderamento, que é aquele que vem do céu, é aquele que está de acordo com a palavra de Deus. Sim. E a gente sabe que ter um posicionamento como esse é complicado nos dias de hoje, é difícil, mas aqueles que conhecem o Senhor e tomam posse daquela missão que Ele dá, compreendem e têm a força que Ele nos dá para ir à frente. Sim, sim. Karina, eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado. Eu era a última da fila. E é por isso que eu sou muito apaixonada por Cristo. Amém. O seu favor me tirou do meio do caos. A sua mão me alcançou. Eu costumo dizer que de todas as pessoas que estavam trajadas adequadamente para dançar, eu era a que não tinha o traje adequado, não tinha o sapato adequado, não tinha o perfume adequado, o penteado adequado. Mas Ele foi tão generoso que todos os dias eu lhe vejo estendendo a mão, como na primeira vez quando Ele me encontrou. E Ele me chama para dançar todos os dias. Então, Ele me deu voz. Eu não sabia rir, eu não sabia me posicionar, eu não sabia falar, eu tinha medo do que iam pensar, do que iam falar. Eu me preocupava com tantas coisas pequenas. E o dia que eu entendi a grandeza dele, eu perdi o medo, me tornei uma mulher destemida. Porque Ele abriu o microfone para mim. Então, quando Ele abriu o microfone, nós podemos falar, porque o céu nos autoriza. E quando o céu nos autoriza, então a terra para ouvir, porque Deus é o Criador. Então, e o próprio Deus tem soprado.
O próprio Deus tem soprado. Eu não sei como, eu sempre digo que há uma comitiva angelical que se levanta todos os dias que eu acordo e ele já diz, olha, já acordou, vamos trabalhar, pessoal, vamos mover e tudo. E todas as pessoas que cruzam o meu caminho, todas, desde a primeira, começando com meu esposo, com os meus filhos, começando com as pessoas da igreja, com as pessoas com quem eu trabalho na escola, na Academia da Mulher, todas as pessoas, tudo é o céu que orquestra, que trabalha. Então ele faz para mim e eu aprendi a descansar. Amém. E ele tem sido brutal. Amém. E como que foi a sua infância, pastora? Ó, hoje, né, você olhando para trás e vendo, né, tudo que o Senhor fez na sua vida e olhando para trás, quais foram os principais ensinamentos e os principais questionamentos que você tinha na sua infância? Os medos, aquilo que você diz, eu não tinha roupa adequada. Por que você se sentia assim? Eu sou filha de pastores. Nasci num lar cristão. Mas o que eu sempre digo, só porque eu era filha de pastor não significa que eu conhecia Jesus. Porque filho de crente não é crentinho. Tem que ter um encontro pessoal com Cristo. Tem que escrever uma história com Cristo. E sendo filha de pastores, eu me escondi por muito tempo no manto de espiritualidade dos meus pais. Eu me escondi por muito tempo nas orações dos meus pais, nos devocionais, nos cultos caseiros dos meus pais. Os meus pais já são pastores. Só que até o momento que eu comecei a perceber, a minha ficha começou a cair e eu comecei a entender. Alguma coisa não estava bem, mas eu ignorei por muito tempo. Então, durante toda a minha infância, mais ou menos até os 13 anos, eu sentia um pouco, não é raiva de Deus, mas eu era indiferente. É como se eu estivesse chateada com ele. E não é que eu não o amava, é que eu não o conhecia. Porque eu o conhecia a partir dos meus pais. Sim. Mas eu não tinha uma experiência com ele, um encontro com ele. Eu não tinha as marcas dele em mim. Sim. Ele não tinha me marcado, ele não tinha ferido o meu coração com o amor dele. Eu não conhecia a voz dele. Eu não conhecia os passos dele, o cheiro dele. Eu não tinha prazer em estar com ele. Eu era criatura. Sim. Eu não era filha e eu não era íntima dele. Sim. Até que eu sofri bullying. Né? E antes de sofrer esse bullying, na verdade, eu conhecia um Deus que era também indiferente. Eu era indiferente porque eu o sentia indiferente. Eu questionava muito. Por que Deus teve que criar negros e brancos? Hoje eu ainda questiono, só que a partir de um entendimento diferente. Mas aquele questionamento me feria, porque eu via um lado injusto. Por que ele tinha que criar pessoas brancas e negras, vendo que o preconceito com os negros, o preconceito com relação ao continente africano, no qual eu nasci, a questão da guerra em Angola, a questão do ministério, que eu só via o lado dolorido do ministério na vida dos meus pais. Sim. Então eu queria fazer tudo, menos ser líder cristã, líder espiritual, menos ser pastora, ser líder, de jeito nenhum. Eu queria ser médica, eu queria ter dinheiro, eu queria abrir várias ONGs. E isso me deixa tensa quando eu falo, porque eu volto nesse tempo. Eu queria tirar todas as crianças da rua. Eu queria ser voz de justiça. Então, esse desejo de ser representante de Cristo e canal de transformação sempre esteve lá. Sim. Só que de maneira diferente, não sei de maneira errada, se eu digo, de maneira pessoal. Sim. Eu queria fazer justiça própria. Sim. Então, só para tu teres uma ideia, Karina. Tipo, como já que Deus não está fazendo, isso, eu vou fazer. Tipo, é aí onde está o erro. É. Eu não sabia que tinha a opção de chegar e dizer assim, me usa para ser tua voz, para ser tua resposta. Não. É como se eu quisesse me vingar de Deus. Eu vou mostrar para ele. E quem disse que eu podia fazer isso? E só para tu teres uma ideia, a minha mãe diz que quando eu era criança, eu roubava comida da nossa casa, do nosso celeiro, para dar para as crianças que não tinham. E quando a minha mãe me chamava e falava, Ruth, você tirou a comida de novo? Eu falava, mãe, nós pelo menos temos alguma coisa, eles não têm nada. Quando alguém batia em alguma criança, eu ficava extremamente chateada. Eu preferia que me batessem a mim, mas que deixassem as outras crianças irem embora. Aquelas briguinhas, aquelas coisas de criança. Então, a defensora sempre esteve lá. A inconformada sempre esteve lá. Aquela que tem empatia sempre esteve lá. A que sentia a dor dos outros sempre esteve lá. E isso me incomodava. Eu sempre costumo dizer, quando eu ministro, que a nossa casa era como um posto de Ipiranga. Sabe onde tem um agasalho? Na casa do pastor Daniel.
Sabe onde tem o prato de comida? Na casa do pastor Daniel. Sim. E sempre foi assim, Ruth, não, encosta para lá. Alguém mais tem que dormir aqui. Ruth, você não pode ter 2 sapatos. Alguém mais tem que receber isso. Ruth, não, você não pode comer 2 pedaços de carne. Tem que comer só um pedaço de carne, porque alguém tem que comer esse pedaço de carne. Porque eu sempre... Então eu pensava, por que Deus tem sempre que trazer alguém aqui para pegar as minhas coisas? E quem disse que essas eram minhas coisas? Isso me afastou de Deus, me tornou indiferente. Sim. Todo esse ambiente e a guerra no meu país. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos em casa e a minha mãe cozinhou uma cabeça de porco. Era muito difícil comer alguma carne. Então juntamos o dinheirinho, a minha mãe comprou compramos essa carne, essa cabeça de porco. A minha mãe temperou tão bem, aquele cheiro, até hoje eu me lembro. E ela cozinhou. Assim que ela pegou a panela, colocou em cima da mesa e nos chamou para jantarmos, tocou o sino da aldeia. E quando tocava o sino da aldeia, era porque os militares chegaram na aldeia, nós tínhamos que correr e ir embora. E ficávamos no mato por semanas. Meu Deus. Porque eles tomavam conta da nossa casa. Comiam tudo, levavam tudo, faziam e desfaziam, deixavam tudo aquilo sujo, tudo aquilo mal, levavam tudo. E nós tínhamos que ficar semanas e semanas. E até hoje eu me lembro do meu irmão ter que caçar ratos da terra. Nós ficávamos em lavras, como se fossem esses lugares que plantam milho, plantação de milho. Sim. Ficávamos ali escondidos. Por semana não podia ir em casa. E ficávamos ali, o meu irmão caçava ratos para podermos comer. Caçava passarinhos também. E gafanhotos. Eu não gostava muito de gafanhoto e de pássaro por causa do cheiro. Mas os ratos tínhamos que comer. E eram aqueles que comem milho. E para sobreviver. Então me fala, como é que você vai falar do amor de Deus nesse contexto para mim? Você não pode falar Deus é real, Deus está em todo lugar, Deus é presente. Não me fala disso. Meu Deus. E eu sempre questionei muito. Para mim as coisas têm que ter propósito, têm que fazer sentido. Então isso me deixou indiferente com relação a Deus. Eu não queria Deus. E o sofrimento, ele é assim, ele ativa essa coisa em nós. E aí eu sofri bullying, eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe, eu sofri bullying porque eu não queria mentir na escola, eu não queria ficar com os rapazes na escola, eu não queria fazer cábula, que aqui no Brasil é cola, não queria colar. Mesmo não sendo cristã, eu tinha princípios morais. Sim. Só que para ser verdadeiramente cristã, não basta moralidade e ética e saber etiqueta, você tem que morrer e nascer de novo. Eu não tinha morrido e nascido de novo. Eu precisava morrer, era muita justiça própria. Era a Ruth viva demais, eu tinha que morrer. E aí eu cheguei, sofri esse bullying, porque ela quer se fazer de mais justa, de mais isso, por que ela tem que ser mais isso? Ela é a mais certinha, ela se acha certinha, perfeitona. Esse era o tipo nome. Isso, né? Isso, e aí juntaram umas pessoas e disseram, vamos bater nela, vamos lhe dar uma lição, para ela ver que ela não é a melhor. E aí 2 turmas se juntaram. Foi um bullying físico mesmo. Físico mesmo. E vieram, se prepararam. Eu, naquele dia, atrasei um pouco na escola. E quando eu vi uma nuvem de gente chegando. Ela chegou, vamos. Todo mundo a se chamar. E aquela nuvem vindo. E eu, o que está acontecendo? Eu estava com a minha sobrinha, o que está acontecendo ali? E na hora, sai um professor e disse, que baderna é essa? Saiam daqui, voltem para as vossas salas. Naquela hora, o professor estava entre eu e aquela nuvem de gente chegando. Eu não vi um professor. Eu vi o próprio Deus me dando o livramento. Porque se eles me batessem, eles iam me machucar. Ia ser feio, ia ser agressivo, aquilo não ia ser bom. Mas eu louvei ao Senhor por essa experiência, porque quando aquela nuvem chegando, gritando, e o professor saiu e gritou, é como se a mão do pai tivesse dito, ei, parou aquela fúria. E eu cheguei em casa e eu disse, mãe, ora por mim, porque na escola agora está acontecendo essa situação. Ela disse, não vou orar por você coisa nenhuma. Chega, está na hora de você orar. Mas aquilo me assustou, porque eu estava escondida no manto das orações dos meus pais, então eles já oram por mim. Eles obedecem por mim, eles fazem por mim. Sim. Eu vou manter um pouco de bom comportamento como filha de pastor e está tudo certo. Eu guardo as minhas feridas, as minhas mágoas, sou indiferente com Deus, estou nem aí e tudo bem. Não quero Deus. Mas eu estava na igreja no domingo. Só que eu estava aí por quê? Porque eu ia ficar de castigo se eu não fosse para a igreja. Você falava com Deus? Você não. Não. E o falar era assim, Pai nosso que estás no céu, aquela coisa gospel, aquela coisa eclesiástica, aquela coisa decorada. Os meus pais são pastores, me ensinaram a orar, eu sei orar, sei os livros da Bíblia, está tudo certo. E ninguém
conhecia a minha redoma, só eu conhecia a minha capa. Só eu conhecia o meu nível de falsidade. E, inclusive, eu lembro que quando ele pregava, eu tinha que prestar atenção e tal. Mas eu não prestava atenção no que ele estava a dizer, mas no fato de que o meu pai está a pregar. Então, eu tenho que posar a bonita, eu tenho que fazer bem feito. Mas me lembro que um dia no meio do culto eu saí, fui lutar com um rapaz, peguei uma garrafa, bati na cabeça dele, abriu a cabeça, inclusive. Por quê? O que ele fez? Ele estava a bater nas meninas. Então, eu não queria. Eu achei ele um covarde e eu disse, por que você bate nelas? Porque elas são fracas, não podem te enfrentar. Então, vem lutar comigo. Aí, só que ele também era forte, mas eu peguei a garrafa, joguei nele, se distraiu com os sangramentos e eu corri. Pelo menos consegui defender as crianças, as meninas. E aí eu... olha a coisa interessante, Karina. O ano passado eu fui no município onde eu cresci, onde eu nasci, e eu fui na igreja da minha mãe, né? Eu entrei no culto, era o menino que eu bati com a garrafa dirigindo o culto. Nossa! Ele olhou para mim, me reconheceu e ainda queria me entregar. Pastor? Ele virou líder, ele virou líder. Ainda não é consagrado a pastor, mas é um diácono. E ele estava dirigindo o culto. Nossa, eu já cheguei como se tivesse assim já na unção, né? Meu amor de Deus, misericórdia. Ele. Aí ele disse, olha quem está aqui conosco, falou no microfone, já apresentou e tudo mais. E eu saindo com a minha irmã, lembra aquela moça que está vindo aí? Lembra? É aquela que você lutou com ela, aquela que você bateu. Eu disse, pelo amor de Deus, gente, que testemunho. Mas isso tudo ali, antes dessa fase, quando a minha mãe disse assim, ora você. Ela me deu a responsabilidade. Ela me colocou face a face com Deus. E você obedeceu de primeira? Falou, vou orar? Obedeci. E a partir dali, o que você sentiu de diferente? Mas eu obedeci por causa do medo de apanhar na escola. Não foi de coração, né? Foi tipo, vou cumprir uma regra. Não, eu obedeci porque a mãe mandou, porque eu era obediente, assim, meia boca, porque eu conhecia como estava o meu coração diante de Deus, Sim. Mas eu obedecia. Tanto mais que a minha mãe diz que quando alguma coisa errada acontecia, eu chorava muito. E perguntava para minha mãe sempre, mãe, Deus já está feliz comigo? Mas eu não queria saber dele comigo. Sabe quando quando o povo disse para Moisés, por que Deus só fala com você e não fala conosco? Até eles disseram, não, fala para ele falar com você, deixa continuar. Eu terceirizava tudo no meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. E quando a minha mãe falou, eu obedeci porque a minha mãe falou e porque eu tinha medo de apanhar na escola. E então, o que eu fiz? Eu disse, tá, a mãe falou, então eu vou tentar para ver como isso é. Só que eu cheguei, oh Deus, aquilo que me ensinaram, tu és grande, poderoso, aquela coisa falsa, hipócrita, né? Vou orar porque eu tenho que orar. Sim. Só que eu vi um dia, aí fiz a primeira vez, fiz a segunda e com medo. E ele me deu o livramento, não aconteceu de novo. E eu comecei a falar com Deus só como eu estava a me sentir. E eu disse, eu não sei se isso é realmente uma oração, mas eu só quero abrir o meu coração. Então falei, Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou chateada, Deus, eu também estou com medo. Deus, eu tenho tantas perguntas, eu não consigo me conectar contigo. E isso me entristece, porque como filha de pastor não deveria ser mais fácil? Até que o Senhor começou a se revelar para mim. Quando eu comecei a chorar, é como se algo tivesse sido desbloqueado, aberto dentro de mim. Eu me permiti esse toque dele. E verdadeiramente, naquele dia, enquanto eu estava sentada, e até hoje eu lembro, é como se ele tivesse chegado por trás de mim e colocado a mão no ombro. Mas aquela mão foi tão plena e completa que a mão foi aquele toque leve, mas ao mesmo tempo pesado. Leve porque começou a arrancar todo o peso, toda a raiva, toda a tristeza, todas as lacunas, todas as dúvidas. A plenitude dele começou a preencher todos os buracos. E eu não parava de chorar. Mas pela primeira vez eu comecei a agradecer. Não agradeci enquanto eu orava, eu comecei a agradecer. Eu dizia obrigada e eu não tinha mais perguntas. É como se o amor dele preenchesse todas as lacunas dentro de mim. Eu não queria mais perguntar, eu só queria desfrutar daquela mão no meu ombro. Então eu chorava e agradecia, chorava e agradecia. E até hoje eu lembro o sussurro no meu ouvido. Você tem noção do quanto eu te amo? Você sabe quem você é para mim?
Você sabe que cada pergunta e cada gemido teu doeu em mim primeiro? Não tem nada que te preocupou primeiro que não tenha me preocupado antes. Não tem nada que te entristeceu que não tenha me entristecido antes. Não tem nada que te aflige que não tenha me afligido antes. Você tem noção do que eu quero fazer? Parece que foi muito rápido, mas eu fiquei aí por 3 horas. Nossa. Naquele dia, eu costumo dizer que o bisturi dele passou em mim. Eu sofri uma transfusão, uma cirurgia ali. Aquela que foi ali já não estava mais ali. Você reconheceu todas as tuas... A tua ingratidão, vamos dizer, as tuas falhas. Reconheci os meus pecados. Reconheci a minha miserabilidade. Reconheci a minha mesquinhez. Reconheci que eu não sou nada. Reconheci. Quem disse que eu vou ter que me colocar no lugar de Deus? Reconheci que eu precisava me enxergar. Eu acho que o termo é esse. Me enxergar. Porque quando eu me enxergo, eu lhe enxergo. Os meus olhos espirituais se abriram. E eu dizia, Senhor, eu não sou nada. Me perdoa. Eu julguei Deus. Isso faz sentido. Deus, eu te julguei tanto. Eu achava que a minha indiferença feria Deus. Olha que presunção. Nossa. Olha que presunção. E a partir desse dia, pastora, quais foram as suas mudanças de atitudes mesmo, de posicionamento, em oração? Como você passou a se relacionar com as pessoas e com Deus? Assim que eu cheguei em casa depois desse encontro, primeiro, assim que eu levantei, eu me senti viva. E eu descobri que eu estava morrendo antes. Mas assim que eu me levantei, e esse toque nunca saiu. Esse toque continua comigo até hoje. E, Karina, o meu maior medo é que essa mão retire-se do meu ombro. Todos os dias eu falo, não vai. Fica comigo. Não vai, não tira a mão. Continua. Porque ele continua e ele tem me guiado até hoje. Me levantei, me senti viva pela primeira vez. O mundo estava preto e branco. Eu vi cores. Eu vi cores. E eu comecei a lhe ver no meu país. Eu comecei a lhe ver na vida dos meus pais. Quando eu cheguei em casa, eu agradeci aos meus pais. E eu lembro que eu fui falar com meu pai. Não falei com a minha mãe, eu fui falar com meu pai. Quero ser batizada. Ele olhou para mim. Disse, por quê? Eu disse, porque ele me tocou. Porque ele me chamou. Porque eu lhe vi. Porque eu sei como ele é. Porque eu me apaixonei por ele. Porque eu quero ele. Não é mais por causa de vocês. Porque eu vi a beleza dele. Porque eu quero ele. Porque eu quero viver para ele. E ele disse, tá bem. Aí comecei a fazer o discipulado. Foram 3 anos de discipulado. Enquanto eu fazia o discipulado, durante o discípulo, eu estudava tudo, lia, eu queria compreender a Bíblia. João 3,16, minha cereja. Quando eu olhei pela primeira vez, é como se eu tivesse, sabe, provado de algo que sempre esteve ali, mas eu nunca vi. Os meus olhos espirituais se abriram. Eu comecei a ler a Bíblia, eu queria saber de tudo. Pela primeira vez eu fui perguntar. Eu nunca tinha perguntado isso para os meus pais. Vocês precisam de ajuda. O que eu posso fazer para ser útil? Porque quando eu me levantei, eu descobri que eu estou viva, eu descobri que eu sou útil. Porque não basta nos sentirmos amados. É importante que sintamos que somos úteis. E eu fui perguntar, eu posso ajudar com alguma coisa? E a igreja precisava de ajuda com as crianças. Então fui ajudar. Fui como monitora de crianças. E aí fui fazer o discipulado, me batizei. E eu disse, Senhor, do mesmo jeito que foi. E aí Jesus se tornou meu modelo. Sempre foi assim, eu quero ser como Jesus. Jesus, do jeito que foste batizado, como abriu o céu. Mesmo que ninguém veja, não preciso que ninguém veja, eu só quero ver. E Jesus estava lá, ajudando o pastor a me mergulhar. Entendo essa experiência linda, me batizei. E um dia, uma menina
que ajudava na equipe de evangelização faltou. E vieram me perguntar, Ruth, sabemos que você está no departamento infantil, mas você quer ajudar? Nós precisamos de uma pessoa. Porque eles me viam, eu descobri, naquele toque, eu descobri que eu tinha a oração. Depois daquilo que eu vivi, era algo muito intenso. Então eu não parei de orar. Então as pessoas viam como eu. Às vezes o culto já tinha terminado, eu ainda ficava lá com Jesus, orando, horas e horas. A minha mãe tinha que vir, que é a intercessora que eu admiro, tinha que vir me buscar. Então disseram assim, olha, Ruth, nós estivemos orando, então queríamos que você desse cobertura, porque tem uma intercessora que ficou doente, nós vamos fazer uma viagem missionária. Eu disse, claro, eu vou, o que eu tenho que fazer? Aí me deram uma instrução, o que tem que fazer. Peguei a minha mochila, coloquei roupa e fomos para uma aldeia chamada Socobala. Aonde? Lá? É onde eu nasci, em Quilengues. Pode vir alguma coisa boa de Quilengues. Em Quilengues, numa aldeia, não tinha água, tínhamos que acordar cedo, tomar banho no rio, acordar cedo, já tínhamos que tomar um chá rapidamente e ir para o templo. Antes das pessoas chegarem, nós já tínhamos que estar aí a orar, a preparar o templo. E até hoje lembro, o chão era de pedra, mas era tão maravilhoso sentir a dor no meu joelho, por causa das pedras ali ajoelhadas. Não é masoquismo, mas eu me via abrindo mão das minhas dores físicas para entender o que dói no coração de Cristo pela vida das pessoas. Então ficávamos ali, as pessoas começavam a chegar, já tínhamos orado, já tínhamos preparado tudo. Até hoje eu lembro. As pessoas recebendo Jesus, famílias se reconciliando, jovens e adolescentes chorando, homens e mulheres, casais voltando, se entregando a Jesus. Aquilo foi me mostrando o meu propósito. Eu não queria faltar em nenhum momento. E a alegria quando falava que temos que jejuar por causa das... Agora, o que temos que fazer? Eu sempre perguntava. Eu costumo dizer que eu fui forjada na guerra. O que temos... É só me falar. O que temos que fazer? Vamos. E operamos. E me lembro até hoje de um senhor, ele veio entregar as suas bruxarias. Trouxe uma trouxa desse tamanho, um saco assim. Tinha tudo, até um cabrito, que ele usava para bruxarias, para tudo. Então ele entregou. Mas enquanto nós fazíamos, e eu estava nessa equipe que estava com esse senhor, né? Ele estava passando por um processo de cura e libertação. Ele ficou tomado, tão endemoniado, que ele subiu no painel do templo. E ele começou a rodar como se fosse um lagarto. E ele vinha e olhava assim na cara dos líderes que estavam a conduzir esse momento. Aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo eu achei extraordinário aquilo ali. Porque ele subiu, voltou com uma fúria e mudou um tom de voz, tudo aquilo ali que o diabo faz, porque quando ele entra é silencioso, mas na hora de sair faz todo um escândalo. Eu observei aí, era uma vez, era duas, ele caía, levantava e quebrava coisas e saía os líderes em posição. Eu pensei, e quando acabou aquilo ali, ele mudou, uma transfiguração. E ele era pai, era esposo. Meu Deus. Aquele ser humano todo transtornado que estava ali, Jesus tocou de um jeito tão poderoso que ele mudou. Mas quando ele mudou, o olhar sereno, a vida voltou. E lembro até hoje, a esposa dele correu, abraçou. As crianças vieram a chorar, porque eles também não estavam a acreditar. Porque ele fazia e desfazia na família. Quando eu vi aquilo, eu pensei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Eu nasci para fazer isso. Isso é o meu propósito. Uau. Tudo aquilo. E eu saí daí do Socobala, entendi a minha missão. E eu não pedi para permanecer na equipe de evangelismo, mas eles vieram me perguntar se eu queria ficar. Então eu entrei na equipe de evangelismo. E eu comecei. Aí um dia um irmão também não pôde pregar, perguntaram, você pode dar uma palavra? Até hoje eu lembro, quão bom e quão suave que os irmãos viram em união. Chorei do começo ao final, mas eu disse, tá, vou pregar. Eu nasci para pregar. Eu vou pregar. Então eu comecei a me formar em Deus. Sim. A minha identidade começou a se formar. Você foi aceitando cada novo desafio que você percebeu que era o Espírito Santo te direcionando. Você não teve medo de assumir e tentar o novo, né? Porque eu acho que é onde muitas pessoas param no seu propósito. Sim. Porque, eu não sei, nunca fiz isso, então vou esperar ficar pronto. Você foi aceitando e o Senhor foi te capacitando e você foi percebendo, né, que bastava se dispor e começar. Aceitar, Karina. Aceitar. Essa palavra é muito importante. Porque muitas vezes dizemos, Deus, manifesta o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Mas
nos atrapalhamos. Uhum. Então, isso. E ao mesmo tempo também esse medo que você colocou. Será que eu vou dar conta? Uhum. Porque muitas vezes queremos fazer tudo ao mesmo tempo, não sabemos ainda. Às vezes não temos paciência para esperar. Uhum. Deus trabalha com tempo. Uhum. Ele é Cronos e Kairos ao mesmo tempo. É preciso esperar. E enquanto eu espero, aceitar. Uhum. Eu queria aceitar. E também dentro desse aceitar, ter disponibilidade. Uhum. Então eu comecei a me disponibilizar. Eu parei tudo, porque a verdadeira metanoia é isso. Você está indo no caminho, ele te encontra. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi primeiro. Ele já estava a te esperar. Uhum. Na tua encruzilhada, no meio da tua confusão, dos teus traumas, dos teus medos, ele já estava lá. Só você que não sabia que ele já estava ali. Eu costumo dizer que é como aquela pessoa que você está aí a dançar, de repente você olha, nossa, que interessante, afinal a pessoa já estava a olhar para si. Uhum. E eu falo muito de dança porque em Angola nós dançamos muito durante a adoração. E aí, quando você descobre, ele te encontra, você passa por essa metanoia. E você muda tudo, tem que mudar tudo. E esse mudar tudo é aceitar. Uhum. Dar uma chance para Deus te mostrar Sim. do que Ele é capaz. O que foi mais difícil de mudar da sua canalidade, dos seus hábitos, algo que estava muito enraizado já no teu jeito e que você sentia, o Senhor não gosta que eu seja assim, deixa eu trabalhar isso em mim. Porque há esse processo, né? Nós somos... Eu gosto de ser proativa. Na proatividade, eu já quero saber, não, que horas vamos começar, que horas vamos terminar, o que é que vai acontecer e tal. Então, depender de Deus foi, para mim, o maior desafio. Esperar o comando dele. Sim. Porque tá bem, eu sou forte, tá bom. Eu tenho a capacidade, tá bem. Eu já me converti, ok. Só que depender, espera. É. E até hoje, eu preciso ser sincera e dizer que até hoje, todos os dias eu acordo e eu digo, Senhor, me ensine a depender. Me mantenha aqui quieta. Porque o que é que nós fazemos? Eu tenho os contatos, Já quer eu acelerar. tenho a influência, eu tenho os recursos, eu tenho isso, eu tenho... Já sei como vai ser, vamos montar. Não. Vamos esperar o Deus que cria do nada, que trabalha com o haja. Quando ele disse Otoru Vaboru no meio do caos, ele começou a trazer a existência. Vamos, vamos. De repente ele viu que estava tudo tão perfeito. Então, esse foi o maior desafio, aprender a depender. Eu acho que eu tenho esse desafio para mim também. Eu acho que a gente que é muito proativa, que quer realizar e que tem disposição e tem energia para fazer, o mais difícil. Eu cheguei a questionar Deus também. Eu falei, poxa, o Senhor tem me respondido tantas coisas até agora, por que essa outra pergunta eu estou tendo que perguntar todo dia, o Senhor não me responde? Ele falou, você não precisa saber todas as coisas. Então isso para mim é algo que eu tenho aprendido a trabalhar também. Ok. E como é que você lida? Como é que você vence? Olha, pedindo graça mesmo, orando, pedindo graça, acalmando essas perguntas sem resposta, focando nas que eu já tenho a resposta e não olhando tão longe, não fazendo planos tão longe também, porque se eu faço um plano para daqui 3 anos, parece que eu já quero realizar no primeiro mês, já quero realizar tudo agora. Isso. Então eu vou me seguro para viver um dia de cada vez, faço os planos menores, assim, a curto prazo e a médio prazo, e vou fazendo. Eu falo, Senhor, me dá estratégia para o hoje, ou para essa semana, não falo já para dar estratégia lá na frente, que eu sei que Ele não vai me dar. Isso. E Ele sabe que eu sou assim, que eu vou me antecipar, e por isso que Ele já não dá. Isso. A revelação divina, ela é progressiva. À medida que Ele te dá, você é transformado, você é transformada. E à medida que você é transformada, você começa a descobrir campos espirituais que você não tinha antes. É por isso que não devemos parar de buscá-lo. Porque quanto mais eu busco, mais eu cresço, mais campos espirituais se abrem para mim. Então, ele precisa que eu cresça. Por quê? Porque no próximo campo, ele vai abrir algo maior para mim. E se eu não crescer, eu não vou saber gerir. Sim. Eu tenho 3 filhos. Eu era estéril, não podia ser mãe. E Deus foi tão gracioso que hoje nós temos 3 filhos. Estou casada há 10 anos com o pastor Manuel Catala. Inclusive, vou casar de novo, vou renovar os meus votos.
E o nosso filho do meio, o Daniel, ele chegava, pegava aquelas revistas e falava assim: papai, eu quero homo, eu quero essa faca, achei linda, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Um dia o meu esposo pegou já disse: Daniel, vem cá, o que que você vai fazer com o homo? Ele não sabia, porque quem lavava a roupa não era ele. Ele tem 3 anos, tinha 3 anos na época, ele não sabia o que que ele ia fazer com o homo. Filho, o que que você vai fazer com a faca? Filho, o que que você vai fazer com essa máquina aqui de cortar grama? Que ele achou bonita, bonitinha, linda, achou que era um carrinho, mas ele não tem nem força para segurar a máquina de cortar a grama. Ele olhava: ah, papai, achei interessante. Com Deus é assim. Às vezes, como filhos, nós chegamos e falamos: pai, me dá essa máquina, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Ele olha para nós e fala assim: você vai fazer o que com isso aqui? Você ainda não recebeu a estrutura para segurar essa máquina. A tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual, a tua estrutura física, as tuas marcas são boas, você tem. Mas calma, se eu te dar isso, você vai se matar. Sim. Você vai se machucar, você vai se cortar. E você ainda pode achar que a culpa é minha. Sim. Então, o que Deus faz? Ele espera o tempo. Vai chegar a máquina, mas na hora certa. Sim. Você, ao longo, né, depois da sua conversão, quais foram os maiores obstáculos em termos de ministério ou até emocionais? A minha identidade. Hoje, vai fazer 8 anos que nós temos uma escola de mulheres. Eu fundei uma escola para mulheres, onde nós trabalhamos com vários cursos. E um dos nossos carros-chefes é a identidade. Não é? Eu digo assim para as alunas: vocês não vão passar as mesmas vergonhas que eu passei. Quem pode estar participando? Todas as mulheres, porque a escola é interdenominacional e internacional, por causa do método que nós usamos. Online? É online. Uau. Então, nós temos alunas de todos os lugares do mundo. É a RC, a Academia da Mulher. R de Ruth e C de Catala, a Academia da Mulher. Ali tem vários cursos. Escola de pregadoras, invictas, gladiadoras, mulheres, raízes mais profundas, cura e descoberta de chamado, vários. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: você só pode levar os outros até onde você foi. A minha identidade foi um dos maiores obstáculos, porque depois da minha conversão, eu ganhei uma bolsa de estudo e eu vim morar no Brasil. Eu morei um tempo no Brasil. Veio sozinha? Vim sozinha. Ganhei uma bolsa de estudo e eu vim sozinha para fazer teologia, para me formar. Eu sou bacharel em teologia, licenciada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional e estudo a psicanálise. Uau. E durante esse tempo eu fui descobrir que algumas coisas na minha identidade vêm da minha ancestralidade, porque a minha história... Angola foi colonizada pelos portugueses. Então eu tenho uma história com colonização, eu tenho uma história com escravidão, eu tenho uma história com subjugação. Eu ignorava isso porque eu pensava que isso não me afetava. Já me converti, tá tudo bem. A graça cobre tudo. Sim, a graça cobre tudo. O detalhe é que, como é que a graça se manifesta, por exemplo, no apartheid, na questão racial? Como é que você vai falar para um negro que não acredita que Jesus pode ser negro, é negro, que Jesus não tem cor, que Jesus é pleno, que Jesus é... Ele não precisa ser branco, negro, não, Jesus é, Deus é, Ele é, pronto. E ele você se adequa nele. Como é que isso se mantém? Então, na minha identidade tinha esse desafio. Então, o maior desafio foi a questão da minha identidade. E eu não sofri tanto preconceito por ser negra no Brasil, mas eu sofri preconceito por ser pastora. E houve uma época que eu cheguei a perguntar para Deus: por que me deste o dom pastoral se o chamado pastoral é masculino? Até que Deus me ensinou, através da vida do meu esposo: o chamado não tem genitália. O pastorado não é do gênero masculino ou gênero feminino. Ser missionária é coisa de homem ou coisa de mulher. Não, chamado é chamado. Chamado é chamado. Então, esse foi o maior desafio na questão da minha identidade. Obstáculos. E como você trabalhou a questão de reconhecer a tua identidade? Foi se fortalecendo na palavra, conhecendo mais e pregando para si mesma, né? Sim. Conhecendo Cristo na palavra, entendendo que eu sou nele, ele é em mim. Ele é em mim, eu sou nele. Eu sou imagem e semelhança dele. Antes me entristecia um pouco quando as pessoas perguntavam: pastora, que pastora? Não existe pastora mulher. Até hoje eu rio disso.
Então, como é que eu fui compreender isso? Como é que eu consegui chegar ali? Entender assim, Deus me chamou e me justificar não é minha porção. Isso me dá, esse trabalho não é meu. Uhum. Que olhem para Jesus. Tem coisas que eu faço, como é que você conseguiu fazer? Eu não tenho tempo para me justificar. Uhum. Eu estou só a trabalhar. É. Quem quer saber alguma coisa vai perguntar para Jesus. E como é que eu venci essa coisa da negritude? Essa coisa de filha de Deus? Tem pessoas que chegaram a dizer para mim, você é negra, tinha que ser do candomblé. Não. Eu sou negra, escolho Jesus. Uhum. Porque legitimamente parece que o candomblé é que é corretamente a religião dos negros por ter alguma raiz ou matriz africana. É de matriz africana, mas algumas questões foram desenvolvidas no Brasil. Só para começar, em Angola, o candomblé é muito raso, é fraco, não é forte. O que tem lá não é nem a Umbanda, é a Quimbanda. As bruxarias, as entidades, tudo isso é totalmente diferente, porque os territórios mudam e as hierarquias mudam também, tanto demoníacas quanto em questão de angelologia. São detalhes bem diferentes, são muitos bem diferentes. Então queriam colocar em cima de mim uma carga que não era minha. Peraí, não, é diferente. Então eu comecei a conhecer a minha história. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Venci na verdade. Conhecendo a verdade sobre a Ruth em Deus, Deus na Ruth. Conhecendo a verdade, me libertei. A verdade sobre o meu povo. Os pontos fortes do meu povo, as alegrias do meu povo, na palavra. O que que diz a palavra? Quem eu sou? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Eu posso, sim, Jesus me deu voz, me legitima. Não preciso ser feminista, de jeito nenhum. Sou cristã, isso me basta. Posso pregar? Posso. Posso ensinar? Posso. Posso abraçar? Posso. Título? Não me interessa. Se sou pastora, se sou missionária, se sou serva, eu quero ser filha de Deus. Pronto. O resto, tá bom, não me dá, não é da minha conta. Foi assim que eu venci. Chegando aqui, você, além, né, dessa parte onde você não foi tão bem recebida como pastora e descobriu a sua verdadeira identidade, o seu propósito, dali, o que te fez permanecer mais tempo aqui? Foi quando você também encontrou seu esposo? Isso ajudou para você ter outras pessoas ao seu redor? Ou o próprio Senhor foi te mostrando que era um tempo de se firmar? Eu nunca vim para ficar. Aquela mão me deu comandos e esses comandos eu já entreguei alguns para essa geração, tenho entregado e eu tenho pedido para ele me segurar para entregar tudo. E quando eu cheguei, eu era solteira, abri mão do casamento. No dia que eu abri mão do casamento foi o dia que o meu esposo chegou na República Feminina onde eu morava. Como assim abriu mão? Você falou, Eu não quero queria me mais casar. Eu fui para a França, fui para a Turquia, fui para Israel e eu estava a me preparar para ir para o Quênia, para servir, porque o Quênia fica na parte norte do continente africano e sofre ainda com a perseguição de missionários. Naquela época, os missionários estavam a ser mortos. Não só o Boko Haram, mas outros movimentos radicais. E os missionários, alguns, estavam a voltar com medo. Eu era solteira, estava ali, apaixonada por Jesus, e eu falava, olha, se morrer, morri, mas eu vou lá. Então, eu estava a verificar com a agência missionária para passar 6 meses no Quênia. E é nesse meio tempo que eu conheço meu esposo, vindo para o Brasil para começar a formação dele. Porque ele veio 3 anos depois de mim. Só que eu estava muito apaixonada por Jesus e eu usava uma aliança de prata, que estava escrito Deus, Ruth e futuro esposo. Então, os meninos vinham, olhavam, eu já falava, não, ela já tem namorado, ela já tem namorado. Então, eu tornei mesmo difícil. E um dia alguém me perguntou, mas se o teu marido chegar e olhando a sua então, mão, você vai perder. Aí eu disse, não, quando o meu marido chegar, Deus vai colocar no coração dele que aquela que tem uma aliança comigo, essa é a sua esposa. E se eu ficar sem o anel, eu vou perder o marido do mesmo jeito. Mas foi a sabedoria do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Então eu conheci ele estava a vir para começar a estudar. Então, e eu estava com muito medo. E eu orava, eu dizia a Deus, eu não vou tirar das tuas mãos algo que eu já te entreguei. Eu tinha muito medo de ter que me apaixonar. Mas quando eu fui dar conta, foi o próprio Deus que estava a preparar. Porque eu vi o meu esposo, eu jejuei 40 dias antes dessa renúncia. E Deus me mostrou 3 características. Então eu sabia que eu ia me casar, só não sabia com quem. E eu disse para Deus, vou esperar até que chegue a hora. Vou para o Quênia, quando eu voltar, o Senhor resolve aí como vai fazer. Mas eu abri mão do casamento. E ele estava a vir. Eu conheci ele, Deus me mostrou as 3 características, mas eu tinha medo de tirar de Deus algo que eu já renunciei, que eu já entreguei. Então eu queria que ele começasse a me mostrar mesmo. Quando eu fui dar conta, o meu marido tinha chegado. E eu permaneci mais um pouco,
ficamos mais um tempo, até que ele também terminou, fez até o mestrado e tudo mais. E aí fomos enviados de volta para Angola. E chegando lá... 12 anos depois. Chegando lá já como um casal, vocês casaram no Brasil? Noivamos no Brasil. Casamos em Angola. 12 cerimônias. Foi extraordinário. 12 cerimônias? 12 cerimônias. Por quê? Como é isso? A nossa família preparou tudo, porque em Angola quem prepara o casamento não é o casal, é a família. Então prepararam a primeira apresentação, depois prepararam a segunda, entrega do dote. Ele teve que entregar um dote pela minha família, não para me comprar, mas para agradecer a minha família pela mulher que a família dele estava a receber. Então a família dele preparou um dote, e é uma lista enorme. Isso é algo comum em Angola? É comum em Angola. Os homens dão um dote pela mulher. Não, e essas 12? Essas 12 cerimônias. Algumas fazem mais breve. É apresentação. A apresentação sempre tem. Sim. O pedido, que é a entrega do dote, sempre tem. O civil sempre tem. O religioso sempre tem. E um que chamamos de okwendela, sempre tem. Ir buscar a noiva. E outro que é okuquatatela. Eu sou um bundu, eu sou dessa tribo. Estou falando a minha língua. Que é o dia que a noiva cozinha. Né, a recém-casada cozinha para a família do marido, para dizer que ele não vai passar fome. Eu matei 3 galinhas. Para mostrar esse dote, né? O seu dote. Para agradecer pelo dote, já na verdade. Eu tive que pegar as 3 galinhas, cozinhar as 3 galinhas. Alguém me perguntou, inclusive, se hoje eu teria coragem novamente de matar as 3 galinhas. Eu estava tão, não é desesperada para provar que estava tudo certo, que ele não vai passar fome. Sim, e eles te observam, Karina. Você pega as galinhas, eles ficam todos os mais velhos. Eu tive que cozinhar para mais de 50 pessoas, porque eram só os adultos. E é um dia depois do casamento. Eu faço tudo sozinha. Tive que pegar as galinhas, preparar a galinha, depenar a galinha, fazer o tempero, fazer o pirão, uma panelona desse tamanho. Depois do casamento? Depois do casamento. Mas se a comida não estiver boa, já casou mesmo, então... pelo menos já garantiu. Mas você sai aí com a fama de que você não tem... Já dá uma preocupação para outra família. Uma bravura de esposa. Sim. Porque você está sendo testada e todo mundo te observando. Uau. A minha sogra perto de mim, fica calma, filha, que tá tudo bem. Eu, mãe, tá bem. Vai, filha, cozinha. E o pirão não é como o pirão daqui. É a água quente. E você coloca ali fuba, que aqui chamam de quireira. Coloca ali, só mesmo isso, só água e fuba. Bate, tem que ficar bem no ponto. Não pode ficar... o que nós chamamos de ndombó, mal cozido. Não pode ter bolhas, né? Então tem que fazer bem. Mas Deus é muito bom. O Espírito Santo estava lá me ajudar, passei no teste. E teve a apresentação do lençol também. Sim. Que eu me casei virgem, né? Que esse era o meu sonho, me presentear para o Senhor e ao mesmo tempo me guardar para o meu esposo. E aí mostraram o lençol. Que a minha madrinha foi lá no hotel buscar o lençol e ela chega na porta, que tem toda uma cerimônia. Chega na porta, eu no carro ainda com meu esposo. E ele só olhando para minha cara, né? E a matriarca chega na porta com o saco, com o lençol. E ela grita, Tuaiola, vencemos, fomos abençoados no nosso dialeto. Porque ele é da mesma tribo que eu. E a outra responde, faz um Kikiza. Eu posso fazer um pouco do Kikiza, Karina? Mais ou menos assim, é mais alto, mas é mais o Kikiza, que é o símbolo de bravura, de bênção. A nossa família foi abençoada porque recebemos um presente puro, né? Recebemos um presente puro, a nossa família foi abençoada, né? E aí chega a roda das tias, com as avós, com as primas, e começam a dançar, e a minha madrinha me pega no carro, me leva no meio da roda. Eu com um monte de dor e tal. Aí começaram a dançar. E além do dote que a minha mãe já recebeu, pegaram mais uma perna de vaca gasosa, que é refrigerante, bolo, um monte de prendas, de presentes, vários presentes, jogaram no colo dela e agradecendo, e a roda. Então a roda à minha volta, agradecendo, e a roda em volta da minha mãe por ter sido a mulher que me gerou e por ter... Nossa, né, que por legal. Tem todo um... E isso independe se é evangélico, independe da religião, é pela tribo? Como funciona isso? A minha tribo é um bundo, depende da tribo, depende da família. Depende da família, que aí fizeram esse momento porque é um valor da família, é um princípio da família, é uma declaração profética da família, né? Então a nossa família fez isso, tanto a dele quanto a minha, somos umbundos, e aí nós fizemos isso.
E depois desse momento, eu sento do lado com a família dele e ele senta do outro lado com a minha família. Uhum. E as famílias começam a se zoar. A dele zoa a minha. Ah, vocês receberam uma mulher que não sabe construir casa, não sabe cortar árvore na floresta. E a minha família fala, não, nós recebemos um guerreiro. Nós recebemos um pai, um sacerdote e tal. Então a família dele zoa com a minha e a minha zoa com a dele. E a dele me protege e fala, não, recebemos uma mãe que vai Olha, gerar filhos, que vai receber, que vai nos cuidar. para Uma eles mãe declararem já. declararem. Né? E aí todos começam a rir. Nessa que vão rindo, passa uma bebida que chama quiçangua. Que chama-se quiçangua, que faz-se com a mesma quireira, novamente, só que é um rolão mais bruto. Uhum. E essa, eles vão servindo, e aí, à medida, e depois trocamos. Eu vou para a família, ele vai para a família dele. Primeiro ele fica na sua, eu fico na minha, depois cruzamos, e depois os dois nos levantamos e sentamos no meio. E aí começam os eternos conselhos. Os eternos conselhos são dados por aqueles adultos que já casaram há muito tempo. 10 anos, 20 anos, 15 anos, cada um vai falar, olha, no meu casamento eu fiz isso. Se vocês fizerem, são dicas, orientações, conselhos. Uau. Olha, na questão do dinheiro, me lembro de uma cena que foi assim, e Deus nos ajudou, fizemos assim. Olha, com relação à família, a familiares, quando vi família de marido, família, não existe isso. A vossa família é vossa família, tanto do marido quanto da esposa. Façam assim. Olha, com relação a Deus, façam assim, né? Dia dos eternos conselhos. E aí depois nos sentamos no meio e então estamos declarados. Essa é a 12ª cerimônia. Uau, gente! E isso é tudo num dia, não? Não, essas duas, a de cozinhar e servir para todos No os dia maridos. seguinte, né? Não, duas são no mesmo dia. Essa eu cozinhei, servi para todos os adultos. E o meu marido é o último, para honrar a história, o legado. Porque ele não brotou da terra. Claro. Antes dele teve o avô, teve os tios e tal. Então, e aí depois essa dos eternos conselhos, duas no mesmo dia. A do civil, um dia antes também, e depois a do religioso. Sim. O total deu... No meu primeiro livro eu falo das 7 cerimônias. Você comentou que estava jejuando antes, quando Sim. isso aconteceu. Esse jejum tinha um propósito? Sim. Qual era? Você se lembra? O propósito era saber se Deus tinha para mim o casamento ou o celibatário. Porque eu sabia que eu era nazireia do Senhor. Eu tinha sido chamada. E como sacerdotisa, o trabalho do sacerdote é queimar incenso. Então eu queria saber se Deus tinha marido para mim ou se eu ia ser celibatária. Sim. Você estava só com água? Era total, desde o momento que eu acordava até o meio-dia, total. E eu orava, profetizava, mesmo fazendo algumas coisinhas ali, as minhas coisas, mas eu me preservava então em oração, e buscando a vontade dele. E do meio-dia à noite era ou parcial, ou só tomando água, líquidos, ou sopas e frutas, durante 40 dias. Então, de manhã total e à noite parcial, águas e frutos para manter o meu corpo firme. No último dia, eu vi um quadro, né, onde ele escreveu 3 qualidades do meu marido. E eu lhe vi, depois que eu vi o quadro, com uma mão escrevendo as 3 qualidades, porque Deus nos dá dicas. Ele não nos deixa enganados. E ele disse assim, quando chegar a pessoa com essas qualidades, eu, teu marido. E eu lhe vi no campo de trigo. Eu não vi o rosto dele, mas eu lhe vi parado no campo lindo de trigo. Ele colhia com a mão direita e colocava na mão esquerda. Colhia com a mão esquerda e colocava na mão direita. Eu achei aquilo extraordinário, né? Até entender a representação do trigo dele. Então, o propósito do jejum era o que Deus me falasse. Então, dessa área, né? Dessa área. E ele me falou. E foi muito especial. Ele me falou. Então, esse era o propósito, né? Conhecer essa vontade. E depois disso, você comentou que você era estéril. Vocês passaram um tempo tentando para você saber que você era estéril? Como foi essa espera? Foram 2 anos de casamento. E na minha cultura, quando você casa, já tem que engravidar. As tias já começam a perguntar, e aí, nada? E aí, nada? E aí? Só que a família do meu esposo é muito tranquila. Mas eu mesma, sozinha, me pressionava. Sim. Porque a minha cultura angolana tem muito, Karina, da cultura judaica. Então, os filhos para um casal demonstra a prosperidade, a bênção divina, demonstra que Deus está nesse casamento. Então, na minha cabeça, a ausência de filho, Deus não está nesse casamento? E o que a família do meu esposo vai dizer? Aquilo me corroía por dentro. Mas a família dele não falava nada, ele também não, super tranquilo, mas eu mesma sozinha. Então, passou 2 anos e a minha família começou a perguntar, Ruth, não vai engravidar? Não vai ter bebê?
Aquilo começou a me corroer. Eu me lembro, e por casar virgem, eu me lembro que uma vez eu cheguei pro meu marido, eu sempre falo isso, eu disse, amor, será que você está colocando um buraquinho certo? Aí ele olhou para mim e disse, tá, mas você afinal tem 4 buracos. Aí a gente rindo, né? Falava, ele chamava a mulher dos muitos buracos. Nós rimos disso, né? Porque eu pensei, ele deve estar colocando no lugar errado, né? Rindo assim e tal. Isso foi, né? Essa ingenuidade, né? E tal. Mas é justamente por isso, está acontecendo alguma coisa errada. Por que eu não estou engravidada? Até que eu fui na médica. E a médica disse, não. O seu útero não comporta. E, além disso, ele está tomado de policistos. Então, você pode até tentar um tratamento, mas normal, eu duvido. E ouvir aquele som, você nunca vai ser mãe. Você não pode ter filhos. Sair daquele consultório quebrada. Até hoje eu lembro que eu pulei no colo do meu marido e disse, eu nunca vou te dar filhos. Ele disse, e daí? Eu não te amo menos, você é minha mulher. Eu te quero, eu te amo, vamos adotar. Eu não queria ouvir essa conversa. E eu sempre quis adotar. Só que eu pensava, uma coisa é você querer adotar e saber que você pode, a outra coisa é saber que você vai adotar porque você não pode. Sim. Eu nem pensei que isso ia gerar alguma coisa dentro de mim. Então nós tivemos esse diagnóstico de esterilidade. Aí nós não fizemos nenhum tratamento, Karina. 6 meses gemendo. Me lembro de uma vez que eram 4 da manhã, o meu esposo me tirou do quarto, da sala, chorando, ranho, baba. Eu disse para Deus, e sabe, por isso é que nós não podemos nos afastar do Senhor. Porque existirão gatilhos que nos geraram muita dor, que talvez o Senhor nunca vai eliminá-los completamente, para que mantenham a dependência nele. Ele precisa de usá-los. Aquela lá atrás que tinha perguntinhas, voltou. O que eu fiz para ti? Para merecer isso. O que eu tenho de errado? Não sou mulher suficiente se eu não posso dar filhos para o meu marido. Deus, como é que eu vou resolver isso? O que eu vou falar? E por incrível que pareça, foi uma das fases que eu mais recebi testemunhos de mulheres. E no meu país, assim, na minha cultura, continente africano mesmo, as mulheres que não podem ser mães sofrem muito. E eu já estava a me ver. Como é que seria o meu futuro? Eu não podia falar nisso. Eu não sabia mais responder. Começou a vir, não é depressão, mas uma tristeza. E aí eu fui descobrir que todas as minhas orações era só já baseado a partir da minha dor. As minhas orações tinham muita dor. Era muita dor. Até o dia que Deus disse assim, me dá o que você quer. Eu disse, quê? Me dá o que você quer. Eu disse, Deus, vou te dar a possibilidade de ser mãe? Deus disse, sim, me dá o que você quer. Nossa, foi a oração mais dura que eu fiz, foi essa. Voltei e eu disse, Deus, tudo bem. Eu te entrego a possibilidade de ser mãe, eu te entrego o diagnóstico de esterilidade, eu te entrego a vergonha que eu vou passar, não quero sofrer antecipadamente, porque eu sei que o Senhor estará sempre lá, nunca traíste a minha confiança, nunca me deixaste na mão. Eu te entrego essa felicidade que talvez eu vou encontrar na maternidade. Eu te entrego, eu não sei. Eu te entrego tudo, até o que eu não sei. Eu nem sei porque que eu quero ser, eu não sei, eu te entrego tudo. Toma tudo, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu sei falar, toma tudo. Espiritualmente foi desbloqueado algo ali. 3 meses depois, eu estava me preparando para pregar e eu disse, amor, vou começar a contar que eu sou estéril. Ele disse, tá pronta? Tô. Disse, tá bem. E eu estava me preparando para ir pregar. Ele disse, não, amor, você já está grávida. Eu disse, amor, não brinca com isso. Você sabe como é que isso é para mim? Disse, não estou a brincar. Você já está grávida. Vai ser menina, o nome dela será Silvina Catala, será uma menina linda. Eu disse, amor... Como ele sabia? Me levantei, fui me preparar. Ele já tinha sonhado, Karina. Deus mostrou para ele isso, que ele estava com medo de me falar. Até eu chegar e dizer, vou começar a contar, que eu sou estéril. Disse, não precisa não. Fomos para o templo no mesmo dia. Uma irmã veio me abraçar e disse, pastora, você está grávida? Eu disse, irmã, comecei a rir. Eu disse, meu marido está falando a mesma coisa. Antes de virmos para cá, disse, eu te abracei e eu vi um bebê. Quando nascer, deixa lá em casa, vou ajudar a cuidar.
Eu corri para o meu marido e disse, amor, vem cá. Aquela irmã está na mesma loucura que você. Disse que viu um bebê dentro de mim. Disse, amor, você está grávida. Comecei a passar mal de rinite alérgica, porque... Aí eu disse, vamos passar na farmácia. Eu disse, vamos passar na farmácia para comprar o teu remédio da alergia e vamos já comprar um teste. Karina, sabe eu estava grávida há quanto tempo? 3 meses. Desde que você fez praticamente aquela oração. Meu Deus, que forte. Pronto. Gente. Pronto. Uau. Naquele dia, a vida da Silvina veio para mim. Eu engravidei. O Senhor me deu essa graça. E é tão brutal que o meu corpo não dilata. A minha pelve não abre. E como você teve? Indução. Eu tive 2 induções na Silvina, 18 horas de trabalho de parto. Uau. Uma indução, 2 induções, porque eu me preparei para ter parto normal. Essa coisa do parto normal. Nenhum parto é normal, é tudo brutal. E nós estávamos a insistir. Lembro que eu estava sentada no banheiro, na bola, né? Com água morna, com aquelas dores. Jesus disse, para de insistir. Eu sei como eu vou trazê-la. Não quero nem que você, nem que ela sejam prejudicadas. Está tudo certo, eu estou no controle. Para de me pedir para te dar parto normal. Eu não vou te dar parto normal. Não é assim que vai ser. É cesárea. Por que você acha que o parto normal é mais santo do que a cesárea? Eu sou Deus. Eu controlo tudo. Eu disse, saí do banheiro e eu disse, amor, vamos, estou pronta. Fomos. A Silvina chegou. E depois veio o Daniel. Nossa. A Silvina tem 7, a Silvina de Mecatala tem 7, o Daniel tem 4, Daniel Catala, e o Mahat tem 2, que é o nosso caçula. Hoje eu sou mãe de 3. Que benção. Que linda história. Que linda. Hoje em dia, você olhando, né, para tudo que o Senhor fez, o que você ainda sonha, né, em viver, seja com sua família, seja no seu ministério, seja na eternidade, né? Uma igreja em cada nação africana, a longo prazo. São muitas sementes dentro de mim. E eu vou deixá-las em cada nação, começando com a minha nação. 18, né, porque esse é a longo prazo. 18 em cada província do meu país. 18, não, uma em cada província, porque são 18 províncias a nação, então uma em cada província. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, já implantamos 3 igrejas, uma em Luanda, uma no Bié, a província que mais sofreu guerra, e uma no Lubango. E já temos 3, faltam 15. 18 em Angola. Uma igreja com líderes maduros o suficiente para entender a importância de cuidar de uma vida. O que é o valor de uma vida? Não estou falando de preço, o valor de uma vida. A minha geração desaprendeu a valorizar as pessoas. As pessoas olham umas às outras, não cumprimentam, não olham no olho, não pergunta se está bem. Sabe? É tudo muito robotizado, isso é feio. Jesus, ele se fez homem para a gente aprender a se valorizar e a valorizar os outros. Se você diz que você é cristão, não tem coragem de olhar na cara do teu irmão e dar um bom dia, dar um sorriso, ajudar, servir, orar, evangelizar, você não entendeu nada do que é a palavra. Na vida das mulheres, quero levantar uma geração de mulheres destemidas. Você só leva os outros até onde você foi. O caminho que Deus fez comigo nas minhas dores, eu quero conduzir as outras mulheres a conhecerem. Que lindo. Então, na minha família, eu gostaria que os meus filhos amassem tanto a Jesus. E que eles pudessem deixar para o mundo a marca do próprio Cristo. Que eles pudessem, sabe, ser possibilidades, apesar da cor, apesar das lutas, das guerras, de tudo, que a Silvina, o Daniel e o Mahat pudessem ser a resposta que as pessoas, a olharem para eles, possam ver Jesus. E eu sempre digo para eles, vocês são milagres que andam.
Então que ao olhar para os meus filhos, as pessoas possam ver que Deus é real. Que Deus está aqui, nessa sala, Karina, agora. Foi Deus que me trouxe aqui. Quando você mandou a mensagem sobre a entrevista, você não sabia que eu estava no Brasil. E você perguntou quando vier ao Brasil poderíamos marcar. Eu comecei a rir. E eu louvei ao Senhor porque você está sendo guiada, mulher, pelo Espírito Santo de Deus. E que cada convidado que entra naquela porta seja trazido pelo Senhor. Que nunca venha aqui nesse lugar ninguém que não venha do Senhor. Porque eu olho para a sua vida e conhecendo um pouco do seu testemunho, você também parou a sua vida. Tudo. Aboliu tudo, renunciou tudo. Porque você viu Ele. Porque Ele te tocou. Porque você se apaixonou por Ele. Porque você morreu. A Karina Bach, que o mundo conheceu, essa não existe mais. Essa mulher. E você nem precisa falar. Nós olhamos para você e dá para ver. Então, que Cristo seja real. As pessoas precisam vê-lo. Então, esses são os meus sonhos. Amém. São os meus sonhos aqui. Ai, que lindo. Olhando para a humanidade, como está, e vendo a urgência de se falar da palavra, de que as pessoas conheçam a Jesus. Deus, Ele é real. Deus é de verdade. Ele existe mesmo e não dá tempo para duvidar. A dúvida é uma isca que o diabo tem usado para afastar as pessoas dele. E depois da pandemia, depois de tantas lutas, as pessoas estão a correr atrás de coisas que não são tão importantes assim. Para se manter nessa terra. Parem com isso. Parem com isso. Parem de lutar à toa, de brigar à toa, de correr atrás, de perder tempo à toa. Temos uma única vida e Deus nos deu essa oportunidade. Viva bem. Viva por Jesus. Ame as pessoas. Não seja chato, não seja manhoso, não seja teimoso, não seja arrogante, não seja agressivo, não seja egoísta. Faça algo significativo. Não busque só as tuas vontades, agradar só a tua carne. Ajude alguém. Olhe para alguém. Escute alguém. Perdoe quem te feriu e peça perdão a alguém que você feriu. E no final, você precisa começar a sentir saudades de Jesus e começar a desejar como é você com uma coroa na cabeça. Nós não somos daqui. Isso é matéria. Se morrermos agora, existe um lugar. Comece a desejar uma coroa na tua cabeça. O céu é para nós e Ele é logo ali. Então comece a sentir isso e a viver para isso. Amém. Hoje em dia, pastora, qual é a sua maior alegria? Karina, você está diante de uma mulher feita de cicatrizes e gratidão. Às vezes eu sou chata de tanto que eu digo obrigada. O que me faz feliz? Primeiro ver o meu esposo feliz porque ele é tão bom para mim. Vê-lo bem, vê-lo feliz, vê-lo alegre me faz muito bem. Ele tem um sorriso extraordinário e o sorriso dele me faz bem. Eu gosto de vê-lo feliz. Segundo os meus filhos, a minha família me faz muito feliz. Gosto de ser mãe, esposa. E a minha cereja do bolo é quando uma pessoa diz assim: eu estava tão mal, eu vivia uma vida podre de pecados. Aquela palavra que você pregou, Jesus te usou para pregar, me transformou. Eu me sinto a mulher mais realizada da terra.
Eu falo, mudou? Sim. Eu queria me separar, não quero mais me separar, Jesus. Eu era uma mulher assim, eu era um homem assim, eu batia na minha esposa, eu era isso, eu era uma pessoa assim, eu era ruim. Isso me faz tão feliz. É isso. Amém. Ai, eu gostaria, pastora, de pedir uma oração para todos que estão nos ouvindo agora. Dessa voz tão poderosa de alguém que realmente conhece o Senhor, que vive aquilo que conhece, que vive aquilo que prega. E que o Senhor leve muito, muito longe essas sementes e que todas elas venham a frutificar. Jesus. Obrigada, Senhor, por tanto. Primeiro, obrigada por toda essa equipe, Pai, preparando isso, esse banquete para alcançar pessoas ao redor do mundo. Obrigada pela vida da Karina, Senhor. Pelo teu zelo, pelo teu cuidado. E pela maneira como ela se renuncia todos os dias para que o Senhor possa aparecer. Eu quero consagrar nas tuas mãos cada homem, cada mulher, cada guerreiro, cada guerreira. Senhor, no nome de Jesus, arranca das trincheiras do medo, da tristeza, da incredulidade, da falta de fé, da falta de coragem, da falta de posicionamento, de atitude, da falta de visão espiritual, da falta de discernimento espiritual. Arranca, Jesus, que uma voz profética comece a ecoar agora aí mesmo, Senhor. Que os testemunhos, Pai, que possam chegar, possam subir como incenso puro e genuíno. Que o Senhor possa receber vidas transformadas. Oh Pai, cura. Receba a cura. Cura mesmo, Deus. Cura esse homem, cura esta mulher. Da dor, da depressão, da angústia, da tristeza, do desânimo, da decepção, talvez com alguma igreja, com algum líder religioso. Da incredulidade, Deus, da angústia, da insônia, de qualquer coisa, Pai. Derrama a bálsamo. Bálsamo do céu, águas vivas, Senhor. Muda vidas através desse conteúdo, para honra e glória ao teu nome. Amém. Amém, Jesus. Oh, Espírito Santo. Pastora, é uma gratidão poder ouvir parte da tua história. Reconhecer o Espírito de Cristo em você. Reconhecer quão lindo é ver uma mulher seguindo o seu chamado, cumprindo a missão, a verdadeira riqueza que o Senhor nos dá. Você me inspira. Eu pode ter certeza que colocarei nas minhas orações para que o Senhor realmente levante mais e mais mulheres para lhe conhecer, para terem em ti uma fonte de inspiração, de força, que o Senhor capacite, que o Senhor leve muito longe, multiplique todas essas sementes, que ela alcance todas as nações, que seus filhos venham perceber dessa unção, venham a multiplicar dessa luz, que o Senhor continue guiando a sua família, a sua vida, o seu ministério. Que você siga sendo essa mulher forte, essa mulher corajosa, essa mulher sábia, edificando não só o teu lar, mas os caminhos
Jesus por onde você passa. Os corações que são tocados através da sua voz, do teu exemplo, do teu ministério. Que as vidas sejam transformadas, venham ser libertas, venham ser salvas através do teu sim diário. E que o Senhor lhe dê graça, lhe dê unção todo o tempo, que o Espírito Santo venha crescer ainda mais na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Oh, Espírito Santo, obrigada. Karina, eu recebo. Eu aceito, eu concordo, eu digo aleluia, eu digo amém. E em nome de Jesus, não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho sobre a minha vida, eu declaro também sobre a tua. O que você faz não é só falar, não é só um programa, não é só contar o que o Senhor fez em você. O que você faz é praticar o que Jesus é, porque muitas pessoas conhecem sobre Jesus, mas nunca provaram na prática. E Ele te encontrou. Então que em nome de Jesus, você entenda que você é uma carregadora de tesouros. Que você saiba que tem valido apenas cada noite, cada desafio, cada luta, cada renúncia, cada posicionamento, cada recomeço. Que a sua morte diária para Ele tem valido a pena. Que esses tesouros possam ecoar naquelas pessoas que eu não consigo alcançar. Artistas, cantores, pessoas muito conhecidas, pessoas que questionam, para que eu preciso de Deus? Mas o Senhor te coloca como uma tocha viva, uma candeia colocada na montanha, em cima da montanha, para dizer, olha, Karina, pessoas que eu nunca vou abraçar, mas você vai. Você pode, você está lá, você... E que nessa tua frente o Senhor possa contrariar a lógica. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ungir os teus joelhos cada vez mais. Que você não tenha medo da oposição, medo da pressão. Que você saiba que você foi patenteada. E mais do que gerar vida física, que você entenda que tem vários bebês espirituais saindo daqui. E cada marca, cada cicatriz, cada marca na alma, no corpo, no espírito, na história, será usada para mostrar que Deus é grande. Na tua vida, na vida dos teus filhos biológicos e espirituais. E que o Senhor te dê para você e para dar, que você seja uma Esther para essa geração. Eu te abençoo. Eu declaro você bendita nesta terra. Que o seu legado esteja protegido. Te abençoo em nome do Pai. Que você tenha a ousadia de Esther, a coragem de Abigail, a sabedoria de Noemi, a dependência de Ruth, a intrepidez de Jael, o temor de Ana, que você seja bendita na saída e na entrada, no campo, na cidade. Que sejam benditos os teus filhos, a tua família e todos aqueles que estiverem ao teu redor. Que o Senhor te torne invisível aos olhos do malfeitor e te exponha aos olhos do benfeitor. Que de longe, de longe, de longe, de longe, que de longe, que do
do improvável venha o suprimento. Que ele te esconda, te esconda, te esconda. Que aquele que vem para abusar, para se aproveitar, não te ache, não te encontre, não te veja, não te perceba. Eu te abençoo. Karina Bach, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.